Bom, perfeito. Então vamos falar agora um pouco sobre exatamente isso, o coletivismo. Mas na verdade o que eu anotei aqui é os bancos centrais, o intervencionismo e o comunismo. E aí você fez um tweet no dia 31 de janeiro desse ano que Faria Limers, dois pontos. KKK, argentino tabelando preço. Que povo atrasado. Fecha aspas. Também Faria Limers, abre aspas. Por favor, Banco Central, o juro precisa ser tabelado a um preço menor. Esse preço está muito alto. E outro tweet também desse ano, do dia 16 de março, que enquanto existirem bancos centrais, existirá o perigo do comunismo. E daí eu queria pedir para você ampliar, assim, porque muita gente não entende a conexão de Banco Central, de intervenção na economia e de comunismo. Porque, assim, como assim um banco não é uma instituição capitalista? Então, Uhum, amplia, por favor. uhum. Eu acho isso, criticar o Banco Central, ele vem também com uma crítica à própria moeda estatal, né? Porque eu acho que a gente até comentou isso em outras conversas. A moeda estatal, a moeda governamental, a moeda fiduciária, ela é uma criação do Estado, né? Ela é uma criação, e sendo uma criação do Estado, é uma criação coercitiva. Ela só existe porque foram criadas instituições e instituições armadas, coercitivas e violentas que fizeram a moeda governamental surgir. Porque se não há controle de capitais, não há curso forçado, ou seja, se o Estado não diz essa moeda é a moeda oficial e você tem que aceitar como poder liberatório, né, que é o jargão jurídico, ou seja, os débitos, os débitos nos contratos, eles podem ser pagos naquela moeda e você é obrigado a considerar aquela moeda como o bem capaz de liberar a obrigação do devedor. Se não existe toda uma estrutura jurídica que no Brasil foi instituída com Getúlio Vargas, nos Estados Unidos foi instituído com o nascimento do Fed, e também, assim, até antes nas próprias constituições, se não existe todo um aparato institucional, ela não existe, né? Ela não é escolha natural do mercado. É, quando eu falo assim, escolha natural do mercado, não uma lei natural no sentido de uma lei que já existe na natureza, mas uma escolha dos indivíduos. Se você simplesmente disser para os indivíduos, escolha um bem monetário capaz de satisfazer suas necessidades, o mercado vai escolher um bem. Ele vai escolher um bem com base nas propriedades daquele bem. Ele vai escolher o ouro, ele vai escolher o ouro lastreado. Pode ter existe uma era de free banking nos Estados Unidos, uma era de free banking, por exemplo, na Escócia, que os bancos eles eram livres para lastrear suas moedas e existiam bancos honestos, existiam bancos desonestos e existiam bancos que faliam, existiam bancos que prosperavam com base no mercado que eles construíam, na relação de confiança que eles construíam com os consumidores. Então, já existia uma era de livre mercado aplicado aos padrões monetários. Só que com o progresso do Estado no século XX, e com as guerras mundiais, isso se perdeu. Então, se perdeu todo o que existia uma competição monetária. Então, quando eu falo assim, não está claro para as pessoas que a criação de um banco central, como se diz banco, a banco é capitalismo, existem pessoas que até dizem, que eu concordo, que o Banco Central não é um banco, não é um banco como se fosse um banco privado, ele tem outra função. No Brasil, por exemplo, o Banco Central ele só foi se desenvolver bem mesmo no regime militar, e ele, antes as funções do Banco Central eram cumpridas pelo Banco do Brasil. Antes de existir Banco Central, veio o Banco do Brasil e teve um desenvolvimento institucional, e quando o Roberto Campos era ministro da Fazenda, que foi criada toda uma legislação para existir controle de capitais e para que, por exemplo, o dólar ou as moedas estrangeiras foram considerados recursos estratégicos. Então, o brasileiro ele nunca teve liberdade monetária. Então, quando eu critico isso, é justamente para mostrar para as pessoas que
a criação do Banco Central, a centralização de uma moeda, ela não é uma escolha do mercado, ela não é uma entidade capitalista nesse sentido. Então, por exemplo, a taxa de juros é uma forma de tabelamento de preço. Então, não adianta nada você criticar um tabelamento de preço no supermercado, mas achar que o tabelamento do preço do Fed, do dólar, que é o bem mais importante na economia mundial, é algo que seja natural, sabe? Que é algo que seja uma escolha capitalista. Isso não tá claro, né? Então, por isso que é importante estudar história monetária, para você ver que já houve sistemas melhores, já houve sistemas que tinham mais liberdade, e o que aconteceu foi assim, uma apropriação do Estado da moeda, que só gerou problemas piores, né? As bolhas ficaram maiores. O que acontece? Eles tentam suprimir volatilidade de curto prazo, aumentando a volatilidade de longo